Hoje mais um conto fonográfico, vou falar sobre gravação análoga. O que é a gravação análoga? O que foram os primeiros registros, né? Aquelas fitas magnéticas, sensacional, né? Tanto que quando veio o digital o pessoal estranhou por vários motivos. Vou tentar aqui neste vídeo bem informal apresentar para vocês várias curiosidades, contos mesmos do nosso passado, uma história super divertida e bem física também. Vocês vão ver como é que era genial todo o processo de gravação análoga e também alguns detalhes técnicos, mas com uma linguagem popular para vocês, tá? Bom, primeiro o que é a gravação análoga e por que é permitido gravar-se analogamente? Na verdade, a fita magnética é um composto de ímãs, pequenos ímãs, microímãs, que a gente chama de magnet domain, né? Domínios magnéticos, que eles são completamente desorganizados. Então, na hora que a gente vai registrar um áudio lá, eles agora ficam loucos e se organizam para pronunciar as frequências, o áudio, a gravação. Então, na verdade, a fita magnética ela vem uma bagunça de magnet domains, e quanto mais você grava, mais ela organiza, tanto que chega um ponto que fica complicado, inclusive, apagar o material, porque eles se organizaram de tantas vezes e tantas formas que fica meio fixo mesmo na fita. Então a gente tem aqueles registros que não se apagam mais, que ficam ali mesmo que baixinho. A gente tem que pensar em áudio em duas dimensões, tá? Horizontal e vertical. Tem outras coisas que são os forever do além aí que a gente não consegue pontuar, que é a magia da música, mas matematicamente é isso, horizontal e vertical. O horizontal diz respeito à frequência e o vertical em volume. Na fita, volume, margem dinâmica é mais reduzido que o digital. Então a gente tem mais próximo do nosso áudio o noise floor, que é aquele chiadinho mesmo, também conferido como tape hiss. E a gente tem também, dependendo da velocidade da fita, maior número de frequências registradas, em geral frequências altas. Quando a fita roda muito rápido, a gente consegue ter um melhor registro de agudos. Mas eu não quero entrar muito na parte técnica, não quero mais nas curiosidades. Uma curiosidade que eu tenho que passar para vocês é sobre edição de fita. Era legal demais. Eu mesmo fiz 2 semestres da minha vida em conteúdo para escola, para faculdade, de edição análoga. Que é como? Você literalmente quer tirar, digamos, 8 compassos de uma música e você vai cortar elas no gilete. Digamos que é uma bateria, tá lá. Aí você deixa o som rolando, na hora que chega o compasso que você quer iniciar o corte, você para a fita e fala pum. Aí na hora que parou, você tem que saber exatamente onde é o bumbo, digamos, né? Então você vai lá, ó, tem uma criançada aqui louca aqui. Até achar onde que tá esse grave do bumbo. E aí você vai lá, coloca em cima do que chama edit block, e aí você vai lá e marca com o giz, ainda não corta nada não. Volta, enrola a fita e dá um play. E aí vai ter agora os próximos 8 compassos até a gente chegar no 9º, que é onde a gente quer fazer o corte. Então a gente dá play. E eu tô contando. Na hora que chega no 8º compasso, no final do 8º, antes de começar o 9º, eu paro a fita da mesma forma. E aí agora eu tenho que achar qual que é este bumbo que eu vou marcar para eu fazer o corte. Achei o bumbo. Então eu vou lá, coloco em cima do edit block e marco com giz. Agora eu tenho as duas marcações. Sabe o que eu faço? Eu corto um, corta o outro. E o detalhe que a gente corta com gilete assim, ó, diagonal, justamente para facilitar a adesão das fitas, porque se fosse vertical, era mais complicado colar a fita. Então olha que legal, agora eu cortei literalmente 8 compassos, só que 8 compassos é coisa pra caramba. Imagina, cada polegada tem 2,5 centímetros, a gente tá falando de 75 centímetros em 1 segundo de fita, um tanto assim por 1 segundo de música. Então se eu tirei 10 segundos de música, a gente tá falando em 750 centímetros, 7,5 metros de fita jogada. Então por isso que quando a gente vê essas fotos do pessoal editando analogamente, a gente vê assim, um quarto cheio de fita e o pessoal confuso às vezes, tem que ter uma organização violenta. Então na hora que eu colo, a edição fica perfeita, porque é tão rápido que a fita trafega que não é difícil a gente fazer essa edição acontecer não. Não é fácil também não, é bem complicado, mas é bem mais fácil no mundo digital, né? Convenhamos. Então é legal demais, era vivo e ainda é, mas que essa nostalgia seja apenas uma nostalgia mesmo, que a gente não fique assim, eu preciso ter isso, porque senão eu não vou conseguir grandes produtos, né? Igual vários do mundo analógico, pesam muito em cima do analógico, isso que era o som de verdade. Então, muito bom. Eu acho um barato mesmo o som, mas a gente tem que saber a conveniência e também a qualidade que o digital nos trouxe. Foi complicado nos primórdios, porque os conversores digitais não eram muito bons, não. Então, quando migrou-se do análogo pro digital, a galera do analógico começou a torcer o nariz mesmo, porque não era a mesma qualidade. Levou-se um tempo, mas hoje em dia o digital é bem legal. E 99,9% das músicas são feitas
em âmbito digital, gravação digital. Então, pessoal, são curiosidades que a gente viveu na indústria fonográfica e ainda vive, tá? Tem muita gente que só trabalha com gravação análoga, o que é um barato também se você tem a oportunidade e também tem orçamento e também tem condições para fazer isso como um todo, né? Porque é mais caro. Quer ver uma outra curiosidade? Uma fita, uma fita, um calhaço desse tamanho assim de fita magnética, deve custar uns com dólar agora a 6, deve custar mais de R$ 2.000. E se você for usar essa fita para gravar em 30 polegadas por segundo, você vai ter mais ou menos 15 minutos de música. Aí você fala, nó, mas eu tô pagando R$ 2.000 para ter espaço para gravar 15 minutos? Sim! Não, então eu só posso gravar 3 músicas? Não! Você pode gravar 3 takes de uma música! Então é tipo assim, é muito louco. Você vai estar investindo R$ 2.000 para ter espaço para gravar 3 takes de um fonograma, sabe? Então é um investimento violento. Se eu for querer gravar um disco de 20 faixas, faz a matemática. Então, pessoal, mais uma curiosidade, além de ser pesado pra caramba, né? O que a gente faz de transferências de arquivos na rede, a gente agora tá transferindo por correio fitas desse tamanho, talvez para um engenheiro de outro lugar tá mixando o seu trabalho. Outra curiosidade que eu lembrei aqui que é super legal. A gente tem 3 cabeçotes na gravação análoga, que são quais eles? É o erase, é o rec e o play, que é o playback. 3 cabeçotes, e eles vêm em ordens diferentes. O primeiro de todos é o erase, porque primeiro a gente tem que apagar a fita para daí poder gravar, que seria o segundo, o rec. E o terceiro, o playback, que é quando a gente quer ouvir o que tá gravado na fita. Só que quando a gente grava e a gente escuta o play, ótimo se você não está fazendo overdubs, que é o quê? Quando eu já gravei alguma coisa na minha música e agora eu quero fazer uma nova gravação por cima do que eu gravei de um outro instrumento. Então digamos que eu gravei bateria e baixo, eu quero agora colocar meu violão, minha voz, minha guitarra e por aí vai. Eu não consigo fazer isso se eu tenho o cabeçote de gravação no centro e o playback à direita, porque existe um tempo aí. Olha só como é que geograficamente eles estão afastados, contudo a fita vai passar em tempos diferentes em cada um deles. Então eu vou estar gravando meu material no cabeçote de gravação, só que eu vou estar ouvindo ele depois. Então na hora que eu der um play, as coisas não vão estar sincadas. Então o que foi criado? O sync head. O que é o sync head? Que é cabeçote de sincronização. É quando a gente tem no próprio cabeçote de gravação também um playback. E aí a pessoa pode gravar ouvindo simultaneamente ao que está sendo registrado. Ah, então agora as coisas estão sincronizadas sim. Ah, então eu não preciso do playback. Não precisa, sabe por quê? Porque a gente gasta cabeçote. Passando ali o tempo inteiro a gente vai gastando de certa forma e a gente precisa ter uma certa manutenção diária quando se diz respeito à gravação análoga. Então a gente poupa o playback head para na hora que a gente for só ouvir, digamos, num processo de mixagem a gente só escuta. A gente não tá gravando simultaneamente, a gente espera, né? Porque tem produtor que fala assim, ei, vamos gravar aqui um shaker, vamos só gravar mais um detalhinho aqui. É a pior coisa para um engenheiro de mix. O cara fica, eu já queria estar mixando, eu vou ter que fazer um overdub. Mas vamos dizer que é o cenário ideal, onde a gente vai só mixar. Quando a gente dá um play, as tracks agora vão estar rodando pra gente no playback head, que foi conservado, foi menos gasto, então a gente poupa ele para os momentos onde o playback vai servir para mixagem, ou mesmo masterização, vocês entenderam o cenário. Então são curiosidades, características do mundo análogo que a gente viveu, e a gente teve reais gênios da profissão. São pessoas geniais que sabiam fazer edição muito bem, sabiam gravar muito bem. Sabe uma outra coisa que era muito feita? Eu vou lembrando um tanto de coisa, né, que eu vivia cenário. Na hora que a gente registrava pra fita, já que tinha muito barulhinho agudo dos chiados, muitas vezes a gente gravava com muito mais agudo uma faixa, pra na hora da mix a gente retornar esse agudo, a gente tirar agudo. Contudo, abaixar também o chiado, ou pelo menos psicoacusticamente, a gente reduzia a sensação de chiado que pertencia à gravação. Então tem várias manobras, e os engenheiros eram realmente engenheiros de áudio. Não eram só pessoas que detinham de um certo equipamento, apertava rec e boa. Não, os caras tinham que ser fera. Controle de margem dinâmica, otimização da sua resposta de frequência, uso do THD direitinho, não é THC não, tinha também, mas é THD. O que é o THD? Total Harmonic Distortion, que são as distorções acrescidas quando a gente passa do 0 dB no VU da fita, que seria o quê? Distorção análoga, saturação de fita, tape compression, soft clipping, tem vários nomes para isso, mas basicamente são nomes que mostram que a gente passou do 0 dB, que é onde tudo ainda estava tranquilo e sereno. Agora a gente vai começar a crescer novos harmônicos, distorção, em grande parte do terceiro harmônico quando diz respeito à fita magnética e do segundo harmônico quando diz respeito à válvula. Então assim, olha só, os caras eram fera mesmo, eles tinham muito mais do que simplesmente, não tá distorcendo não, bora gravar. Não, era um jogo. Cada instrumento soava diferente, soava melhor
melhor ou pior, dependendo do contexto, de acordo com uma margem dinâmica proposta. E outra coisa, hein? Se você gravasse no canal 1, não necessariamente era igual ao do canal 20, ou do canal 18, ou do canal 24. Tinha que ter cuidados do tipo, porque esses canais, eles soavam um pouco diferente, por causa do cabeçote, por causa do crosstalk. Ixi, aí, só vem ideia agora para apresentar para vocês. O que era o crosstalk? Dependendo do que você gravava numa faixa, teria material deste material musical nas faixas adjacentes, porque é o vazamento natural, já que não tinha assim, não era como raias de piscina, não, sabe? Era tudo aberto, só que mais concentrado ali, onde o cabeçote trabalhava as tracks individuais. Então a gente tinha vários cuidados. Se eu gravasse, por exemplo, um bumbo muito alto, ou pior, um clique, né, na fita magnética do lado do take de voz, você pode ter certeza que ia vazar no take de voz o clique ou parte do bumbo. Então na hora de eu mixar eu ia ter menos flexibilidade. Então o que a gente fazia muitas vezes? No canal da voz, né, que digamos seria um dos canais mais importantes da faixa, se fosse uma faixa cantada, não teria quase nenhum material nas adjacências, ou se tivesse gravado bem baixinho mesmo, para não vazar agora na track de voz, que era a principal. Fora as reduções. Eu vou ter que parar por aqui, porque senão não acaba esse conto fonográfico hoje. Que eram as reduções onde a gente pegava, digamos, eu tenho 8 canais na minha fita, eu vou ter que ir reduzindo o tempo inteiro, que seriam o quê? Eu gravo 4, agora mixo e vai para um canal, para liberar outros 3. Isso era feito à torta e à direita. Os Beatles foram geniais em fazer isso. Quer ver? Discos sensacionais para vocês ouvirem. Agora, terminando o conto fonográfico, e eu prometo dar extensão. Vai ter um dia, um outro episódio, vou fazer mais um episódio sobre gravação análoga, porque tem muita história. Mas vou deixar aqui 2 dicas de álbuns que vocês não podem deixar de ouvir. O primeiro é o Pet Sounds, do Beach Boys. Esse disco é uma obra-prima, foi a obra que influenciou um dos discos mais bem feitos, quiçá o mais bem feito da história da gravação análoga, que foi o Sgt. Pepper dos Beatles, que seria a minha opção número 2. Então escutem isso, tá? Foi por causa deste Pet Sounds do Beach Boys que o George Martin, Paul McCartney, Lennon, Ringo, George fizeram a maior obra-prima de todos os tempos do mundo da gravação análoga. Então, pessoal, ficam as dicas aí pra vocês. Todo fim de semana, um conto fonográfico. César Santos, Universidade do Áudio, educando o Brasil na profissão que mais cresce, que é a produção musical e engenharia de áudio. Vamos em frente.